Agora está começando Jornal Página 1. O que aconteceu nas últimas 24 horas na cidade de Paranavaí e região. Notícias policiais, política, esporte. Tudo num só informativo. Jornal Página 1. 25 de julho de 2019, quinta-feira, estamos vivendo o inverno brasileiro. Está iniciando mais um Jornal Página 1. E essas são as principais manchetes de hoje. DJ e companheiro e um amigo estão entre os suspeitos de invadir o celular de Moro. Com investimento recorde, Caixa vai disponibilizar 7 bilhões e meio para crédito rural. FMI reduz previsão de crescimento da economia brasileira. Pagamento do abono salarial PIS/PASEP começa a ser pago hoje, quinta-feira. Projeto alerta texto da Lei de Responsabilidade Fiscal para melhorar a arrecadação e evitar sonegação fiscal. Vendas do comércio cresceram, mas ainda não compensa o tombo causado pela crise. A partir de agora, essas e outras notícias aqui no Jornal Página 1, que está apenas começando. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. Quando o meu Lorenzo nasceu e chorou, eu me enchi de alegria. Mas esse choro se transformou em preocupação, porque ele nasceu prematuro. Ver ele tão frágil foi muito difícil. Até que um gesto ajudou a salvar a vida dele. Se você pode doar, procure um banco de leite humano e faça sua doação. Qualquer quantidade faz toda a diferença. Doe leite materno. Alimente a vida. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças e assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Ao precisar de remédios, você não precisa ficar correndo de um lado para outro. Preço baixo, prazo e toda a linha de medicamentos, perfumaria e o atendimento com qualidade e responsabilidade da família Danelucci. Farmácia Operária, na Martin Luther King, 1676. Farmácia Operária, sempre zelando pela sua saúde. Conectar aqui a internet via rádio que você precisa. Fornet Telecom, a sua internet banda larga. Fornet com sinal incomparável. Telefone 3423-1166 ou acesse agora mesmo www.fornet.com.br. Fornet, a sua banda larga para Paranavaí e região. Sua internet via rádio. Todo dia é dia de ficar bonita. Cuidar da aparência é fundamental. Por isso, o Salão de Beleza Scala Hair está sempre pronto para lhe atender. Atendimento unissex, tinturas, reflexos, cortes, escova, luzes, queratinização progressiva, tratamento capilar, química em geral. Cuidados pessoais são fundamentais. Por isso, prefira sempre o Salão de Beleza Scala Hair. Rua Antônio José da Silva, 1656, ao lado da Rádio Scala. Jardim Simara, no telefone 9820-5554. A hora é hora de usar o melhor.
Na Vidraçaria Aliança você encontra vidros, espelhos, box para banheiro em acrílico e temperados. Faça-nos uma visita e solicite um orçamento sem compromisso. Vidraçaria Aliança, sob a direção de Juscelino Gonçalves. Na Avenida Martin Luther King, número 7, na Vila Operária. Telefone 3423-0693. Vidraçaria Aliança. Qual o seu nome? Samuel, Caio, Otto, Pietro, Henrique, Pedro Guilherme. Quantos anos você tem? 7, 10, 6, 8, 10, 8. O que você quer ser quando crescer? Engenheiro robótico. Policial, que nem meu pai. Um jogador de futebol. Bombeiro. Jogador de futebol. Cirurgião. Por quê? Porque não sei. Eu gosto de ficar muito brincando de futebol. Porque quando eu crescer eu quero trabalhar com o papai. Eu acho legal quando eles apagam fogo. Porque salva a vida de pessoas. Porque eu gosto de inventar as coisas. Agora eu vou te apresentar a Raquel. Eu não sei do nada. O que você acha bonito nela? O vestido. O cabelo. A cor dos olhos. O sapato. Laço. O rosto. Faz um carinho nela. Agora, dá um tapa na Raquel. Tapa? Um tapa forte. Um tapa. Não. Não? Não. E por que não? Porque não pode. Quem bate mulher é covarde. Eu acho isso feio. Quando você fica batendo mulher, não presta. Não, nenhuma garota merece. Porque eu não gosto de bater nos outros. Iniciando o nosso jornal Página 1, vamos para o tempo e a temperatura para esta quinta-feira para todo o Brasil. O volume de chuva na capital paulista em julho até agora está bem elevado e já chegou aos 153,9 milímetros, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia. Já é o julho com mais chuva em 10 anos e 80% dessa chuva caiu entre os dias 4 e 5 de julho. Até o final do mês, mais 2 frentes frias devem influenciar o tempo no estado. A primeira já vai se aproximar nesta quinta-feira e favorece uma mudança na direção dos ventos. O céu fica com mais nebulosidade na faixa leste de São Paulo e não há previsão de chuva. No máximo uma garoa na região da Baixada Santista à noite. As demais áreas da região continuam com muito sol e tempo firme. Apenas o Nordeste capixaba é que pode ter chuva rápida. A maior parte do Brasil também terá tempo firme nesta quinta-feira. Em todas as áreas claras do mapa faz muito sol e não chove. A nebulosidade vai aumentar entre o sul e oeste de Mato Grosso do Sul, sudoeste de Mato Grosso e de Rondônia, mas não chove. As nuvens também aumentam na Grande Curitiba e a temperatura não sobe tanto quanto nos últimos dias. Podem ocorrer pancadas de chuva isoladas a partir da tarde no extremo norte do país, entre o norte do Maranhão e o Acre. E na costa leste nordestina, a chuva diminui. Recife recebeu bastante chuva entre terça e quarta-feira, mas para essa quinta devem ocorrer apenas chuvas passageiras, com fraca a no máximo moderada intensidade. No Rio Grande do Sul, a chuva também diminui, mas ainda há risco de temporais pelo centro-oeste do estado. Em Porto Alegre, a chuva será muito isolada. Vamos dar uma olhada agora nas temperaturas. A máxima prevista para São Paulo é de 24 graus. E em Florianópolis, a temperatura não deve passar dos 21 graus. DJ e companheira e um amigo estão entre os suspeitos que invadiram o celular do ministro Moro. Entre os 3, apenas a mulher não possui antecedentes criminais.
Na operação Spoofing, agentes federais cumpriram 4 mandados de prisão temporária e 7 de busca e apreensão em São Paulo, Araraquara e Ribeirão Preto. 4 suspeitos de invadir o celular do ministro da Justiça Sérgio Moro foram presos. A ação, determinada pelo juiz da 10ª Vara Federal de Brasília, Valisney de Souza Oliveira, mira uma organização criminosa que pratica crimes cibernéticos. A Polícia Federal já instaurou 4 inquéritos para investigar o vazamento de mensagens do celular do ministro. Trabalha-se com a hipótese de que tenha sido um crime orquestrado. De acordo com a PF, o nome da operação Spoofing tem origem em um tipo de tecnologia que procura enganar uma rede ou pessoa, fazendo acreditar que uma fonte de uma informação é confiável. As supostas mensagens trocadas entre o então juiz Sérgio Moro e os procuradores da Operação Lava Jato foram divulgadas pelo site Intercept Brasil, que não revelou a origem para preservar suas fontes. Com investimento recorde, Caixa Econômica vai disponibilizar 7 bilhões e meio de reais para crédito rural. A prioridade, segundo o banco, é que os recursos sejam destinados para cooperativas. Focada nos investimentos para médios produtores e cooperativas, a Caixa Econômica deve liberar 7 bilhões e meio de reais para serem investidos no agronegócio, o maior valor de sua história. O objetivo é estimular operações de custeio, investimento, comercialização e industrialização dos produtos do campo. Em comparação à safra 2018-2019, o crescimento de recursos para investimentos disponibilizados é 50% maior. Uma das novidades para essa safra está na aplicação de 1 bilhão e meio de reais na chamada Letra de Crédito do Agronegócio, título emitido pelos bancos vinculados a uma operação de crédito do mercado do agronegócio. A prioridade, segundo a instituição, é que os recursos sejam destinados para cooperativas. Uma das principais linhas de crédito é a de industrialização, maior fatia que será investida pelo banco. Quem explica como esse crédito pode ser usado é o Superintendente Nacional de Agronegócio da Caixa, Ricardo Rios. Para uma cooperativa de leite, se ela precisar de recursos ali para comprar as caixinhas de leite, pagar energia, todo o processo de industrialização, essa linha pode ser direcionada para isso, para financiar, custear esse processo, né, de industrialização. É como se fosse um capital de giro, de fato. Ele só não pode ser destinado, o recurso financiado, para aquisição da matéria-prima em si, ou seja, no leite nesse exemplo que eu dei. Rios lembra que a Caixa segue todas as exigências do Manual de Crédito do Banco Central e explica o que o produtor precisa fazer para ter acesso às linhas de crédito. Basta que ele procure uma agência da Caixa, próxima a ele ali. A agência vai indicar um ATER, né, uma assistência técnica conveniada, às vezes até o produtor já tem uma assistência técnica conveniada, que vai elaborar esse projeto, né, para o produtor de financiamento. A gente tem uma análise aqui que é automatizada, né, isso, um projeto padrão que os sistemas da Caixa analisam e observam ali todos os referenciais técnicos de produção e aprova-se esse projeto para que ele possa seguir com a contratação do crédito. Ao todo, 1.700 agências da Caixa em todo o país estão autorizadas a disponibilizar o crédito rural. Segundo o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o valor total a ser ofertado para os produtores rurais será de 222,74 bilhões de reais para a safra 2019-2020. Reportagem Rafael Costa. FMI reduz previsão de crescimento da economia brasileira para 0,8% neste ano. Segundo especialistas, mudanças na projeção está atrelada à incerteza de investimentos estrangeiros que esperam, por exemplo, a aprovação da reforma da Previdência. O Fundo Monetário Internacional, FMI, divulgou nesta terça-feira um relatório que reduz para 0,8% a previsão de crescimento da economia brasileira para 2019. Na avaliação do executivo financeiro Adilson Breterick, o FMI reviu essa estimativa porque o Brasil ainda não deu todos os indícios de recuperação econômica. Nesse caso, o FMI está dizendo que está pessimista com relação à posição de mercado brasileiro, né? Está dizendo que
O mercado brasileiro deve retrair frente àquilo que ele estava esperando, que era uma coisa em torno de 2,1% de crescimento do PIB, reduziu a sua expectativa para 0,8%, ou seja, um pouco menos que 1%. Para o economista William Bagdasarian, o FMI alega que essa piora é resultado de um notório enfraquecimento da confiança, mediante algumas incertezas sobre a aprovação da reforma da Previdência e de outras reformas. A gente tem que lembrar que cada vez que a expectativa é alterada, os agentes econômicos eles decidem investir ou deixar de investir na economia, né? Vamos imaginar que a reforma da Previdência corra algum risco de não passar. Eu, como agente econômico, o que eu faria? Eu simplesmente cortaria o investimento privado que eu viesse a fazer, porque eu tenho um governo que tem uma dívida em trajetória explosiva, né? O mercado, na verdade, ele trabalha muito por expectativa. Ele antecipa as coisas. Então, na medida em que o ambiente de otimismo voltar, o mercado vai voltar. Para 2020, a expectativa do FMI é de crescimento brasileiro de 2,4%, número que continua abaixo dos 2,5% esperados em abril deste ano. Reportagem Cíntia Moreira. Pagamento do abono salarial do PIS/PASEP começa a ser pago hoje, quinta-feira. A estimativa é de que sejam destinados mais de 19 bilhões de reais a 23 milhões de trabalhadores. A partir desta quinta-feira, começa a ser feito o pagamento do abono salarial do Programa de Integração Social, o PIS, e de Formação do Patrimônio do Servidor Público, o PASEP, exercício 2019-2020. A estimativa é de que sejam destinados 19,3 bilhões de reais a 23,6 milhões de trabalhadores. No caso das pessoas cadastradas no PIS, a liberação do dinheiro vai levar em consideração a data de nascimento. Já no caso do PASEP, o calendário é definido pelo dígito final do número de inscrição. Para ter direito a este abono salarial do PIS/PASEP, é preciso ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias no ano passado, com remuneração média de até 2 salários mínimos. Além disso, o trabalhador tem que estar inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos e ter tido seus dados informados corretamente pelo empregador na relação anual de informações sociais. Aqueles trabalhadores que nasceram entre os meses de julho e dezembro vão receber o abono do PIS ainda em 2019 e aqueles que nasceram entre janeiro e junho vão ter o recurso disponível para saque em 2020. Além disso, também recebem neste ano os servidores públicos cadastrados no PASEP com dígito final do número de inscrição entre 0 e 4. Já os registros com final entre 5 e 9 vão receber só no ano que vem. Lembrando que o pagamento do abono salarial referente ao PIS será feito pela Caixa Econômica Federal e o abono do PASEP vai ser pago no Banco do Brasil. Com informações da Empresa Brasil de Comunicação, reportagem Cíntia Moreira. Projeção altera texto de lei de responsabilidade fiscal para melhorar a arrecadação e evitar sonegação. Isso aí é de autoria do senador Antônio Anastasia, que detalha medidas para a instituição, previsão e efetiva arrecadação de tributos. O Senado analisa a proposta que cria mecanismos para dar mais eficiência à arrecadação de tributos no país. De autoria do senador Antônio Anastasia, o projeto de lei complementar 158 de 2019 dá nova redação ao artigo 11 da Lei de Responsabilidade Fiscal e detalha os princípios e as ações pertinentes ao exercício integral da competência tributária. Determina, por exemplo, que estados, Distrito Federal e União especifiquem quais são os tributos de competência de cada ente da federação para dar mais eficiência à cobrança, com redução de sonegação fiscal e da isenção de impostos. Para Anastasia, a mudança estimula o aperfeiçoamento da legislação tributária brasileira e é oportuna em momento de grave crise fiscal de estados e municípios. Essa grave crise tem que ser enfrentada com grande esforço por parte da administração pública, cobrando corretamente os seus tributos. Claro, seria um exagero, seria um ônus a mais do que deve ser, mas instituindo aqueles tributos que a Constituição Federal
outorga aos municípios e aos estados. Entre os detalhamentos sugeridos está o de instituir um cronograma anual de fiscalização tributária, que contemple ações de atingimento das metas de arrecadação e de combate à evasão e sonegação fiscal. Outra mudança prevê a elaboração de uma rotina de monitoramento e controle para checar o cumprimento desse cronograma. Além disso, obriga a formação de um quadro de pessoal capacitado para a fiscalização tributária e uma estrutura de trabalho equipada e informatizada. Uma alteração significativa no modelo de elaboração da Lei Orçamentária Anual também está prevista. O PLP 158 de 2019 sugere a aprovação de peça orçamentária para o ano seguinte, mais perto da realidade de arrecadação e gastos do governo, sem superestimativas. Segundo o vice-presidente da Abracom, o Conselho do Tribunal de Contas do Distrito Federal, Renato Rainha, orçamento superestimado pode colocar as contas públicas em risco. Determina um correto planejamento ao você fazer a peça orçamentária, para que não haja peças orçamentárias com superestimativas. Eu acho um projeto de lei muito interessante porque ele traz de forma detalhada e vai ajudar muito na arrecadação e nos gastos dos recursos públicos. Atualmente, o projeto está aguardando tramitação na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, com a colaboração de Camila Costa, reportagem Paulo Henrique Gomes. Vendas do comércio crescem, mas ainda não compensam o rombo causado pela crise. O avanço, porém, é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, de 3,13%. Vendas do comércio voltam a crescer. A alta acumulada nos últimos 12 meses foi de 2,15%. Aponta a pesquisa feita pelo SPC Brasil, em parceria com a CNDL, entidade que reúne os lojistas. Ela tem como base as consultas feitas pelos comerciantes antes das vendas a prazo. O avanço, porém, é menor que o registrado no mesmo período do ano passado, de 3,13%. Os resultados positivos de 2018 e 2019 ainda não compensam tudo o que o comércio perdeu com a crise. Isso porque na soma de 2015, 2016 e 2017, o tombo nas vendas chegou a quase 10%. Em nota, os responsáveis pelo estudo avaliam que, apesar dos avanços, a situação poderia ser melhor. Dizem que o consumidor está mais confiante, mas que isso ainda não gera um grande impacto nas vendas e que as coisas podem melhorar após a aprovação das reformas em discussão no Congresso Nacional. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias. Quantidade de fertilizações in vitro está aumentando no país, diz a Anvisa. Segundo a Anvisa, a maior quantidade de ciclos de fertilização foi realizada no estado de São Paulo, 20.170 procedimentos no ano passado, quase metade total do país. A quantidade de inseminações artificiais realizadas no Brasil está crescendo. Números do Sistema Nacional de Produção de Embriões, o CIS-Embrio, divulgados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, revelam que foram realizados no ano passado 43.098 ciclos de fertilização in vitro, contra 36.307 em 2017. A Anvisa chama de ciclo a etapa da reprodução assistida em que ocorre o estímulo ovariano na mulher e a retirada de oócitos, que são as células reprodutivas femininas. Os próximos passos depois disso são a fecundação com espermatozoides e a transferência dos embriões para o útero da mulher, ou o congelamento deles para uma transferência futura. Segundo a Anvisa, a maior quantidade de ciclos de fertilização foi realizada no estado de São Paulo, 20.170 procedimentos no ano passado, quase metade do total do país. Minas Gerais e Rio de Janeiro aparecem na sequência e completam a lista dos 3 estados onde a maior quantidade de ciclos de fertilização in vitro é realizada no Brasil. Os números do CIS-Embrio revelam também que no ano passado foram congelados 88.776 embriões e ocorreram 70.908 transferências para útero, tanto de ciclos realizados como de embriões congelados. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. A arrecadação de impostos pelo governo federal é a maior em 5 anos.
Apesar do aumento da arrecadação, o dinheiro recebido pelo governo federal em 2019 não deve ser suficiente para cobrir as despesas. Superou 116 milhões de reais, um aumento de quase 8 milhões em relação a junho do ano passado. Ao todo, no primeiro semestre deste ano, a arrecadação da Receita Federal chegou a 726 milhões de reais, 5 milhões a mais do que no mesmo período de 2018. Segundo a Receita Federal, a greve dos caminhoneiros no ano passado desacelerou a economia e acabou influenciando na comparação entre os 2 anos. Mas não foi só isso, houve também aumento da produção industrial e da venda de bens e serviços. Considerando aí a arrecadação do mês de junho, a arrecadação superior aí aos últimos 5 anos, desde 2014. Para o governo, mesmo com aumento na arrecadação, é preciso economizar nos gastos. A arrecadação vem positiva, mas os parâmetros macroeconômicos sinalizam um decréscimo da atividade econômica. Esse decréscimo em relação às projeções que foram feitas inicialmente é que determinaram o ajuste que foi proposto ontem pelo Ministério da Economia. Já estou de volta trazendo mais informações para você. Quando se faz apoio cultural, não é só você quem ganha por ter seu comércio divulgado. A comunidade toda ganha. A Rádio Comunitária leva cultura, informação e interação direta com o ouvinte, contribuindo diretamente para o desenvolvimento da comunidade. Anuncie. Apoio cultural é legal. Lei 9.612/98 e Portaria 4.334/2015 do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Seja um apoiador cultural. A cada 2 minutos, 5 mulheres são agredidas no Brasil. E de cada 100 mulheres assassinadas, 70 foram mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. Violência contra a mulher é crime. Denuncie. O Ministério Público quer ajudar você. Ligue 180. Procure a promotoria de justiça mais próxima. Chega em casa do trabalho e quer devorar uma pizza bem gostosa pra poder relaxar. 4 queijos, portuguesa, bacon e calabresa. Essa pizza é uma beleza. Ateliê Delícias da Cris, agora com pizzas a partir de R$25, nos sabores mistas, frango com catupiry, calabresa e portuguesa, todas pré-assadas, atendimento de quinta a domingo, entrega grátis, aceitamos todos os cartões de crédito, ligue 998-522900 ou 997-030721, Rua Hortêncio Rodrigues dos Santos, 83, Conjunto Geraldo Felipe. Delícia! Fique linda em todas as estações do ano. O Espaço Lucilene Signorini conta com profissionais especializados e produtos de qualidade. Corte, escova, tintura, hidratação, progressiva, definitiva, maquiagem e manicure e pedicure. Espaço Lucilene Signorini, Rua José de Matos Filho, 620, Sala 3, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Fone 999-68-1350, esquina da Rodoviária Nova, Paranavaí, Paraná. Agora o Guerreiro Motos está em novo endereço e com profissionais para dar assistência em todas as marcas de motocicletas, com garantia e rapidez e com grande variedade de peças e acessórios. O Guerreiro Motos busca a sua moto e traz para a oficina para você não perder o seu tempo. Guerreiro Motos, na Heitor Furtado 2135, fone 3424-7677, 99828-3330 e 99856-1113, em Paranavaí. Casinha branca de varanda
Está difícil pagar aluguel? Fale com o corretor de imóveis de confiança com registro há mais de 8 anos. Casas financiadas pela Caixa Econômica nos melhores bairros da cidade de Paranavaí, a partir de R$100 mil. Ney Jardim, telefone 44 999 57 1303 ou no escritório, na Rua Tiradentes, 1110, no Jardim São Jorge, próximo do Colégio Neuza Braga. Ney Jardim, o corretor de imóveis de confiança. O inverno está aí, então aproveite para fazer uma revisão no seu aparelho de ar-condicionado e também a higienização, que ajuda na eliminação de bactérias, fungos e odores indesejados e também auxilia na redução do consumo de energia. A Refrigerar tem técnicos capacitados para manutenção em máquinas de lavar roupas, geladeiras e freezer. Precisou? Fale com a Refrigerar. Telefones 3045-3108 e 99721-2747. Refrigerar. Nessa você pode confiar. RV Authentic Uniformes, uniformes empresariais, universitário e camisetaria, camisetas gola polo, tradicional e eventos. Peça seu orçamento e nós vamos até você, ou pelo telefone 44 999 18 0179 ou em nossa fábrica na Rua Luciano Martins de Andrade 246, no Jardim São Jorge. RV Authentic, autenticidade em uniformes. Esse recado é pra você, mulher. Tati Modas deixa você mais bela. Aqui você encontra vestidos, saias, blusas, cintos e uma infinita moda evangélica. Rua Janete Claire, 480. Nas populares do Jardim São Jorge. Telefone 99704-5829. Tati Modas. Você quer se aposentar? Fale com Walter Prev, assessoria previdenciária. Isto é para quem pretende planejar antecipadamente sua futura aposentadoria. O assessor previdenciário simula cenários de acordo com informações do cliente, para que ele possa decidir quando é o melhor momento para se aposentar. Agora temos um escritório especializado, com o amplo conhecimento adquirido pelo ex-servidor Walter dos Reis, que atuou por mais de 35 anos na área. Agende uma consulta pelo e-mail walterprev2019@gmail.com ou fale conosco pelo WhatsApp 44 998 13 4656 ou pessoalmente na Rua Souza Naves 2298A, a 100 metros do INSS, em frente a Ribeiro Informática em Paranavaí. Walter Prev, cuidando do seu futuro. Maringá tem a concessionária Kia Pet Caminhões de Ônibus, representante MAN Volkswagen, atendendo o noroeste do Paraná. O melhor atendimento em vendas de veículos novos, usados, peças de assistência técnica. Para informações de vendas, agendamento de serviços, revisões e assistência técnica, ligue 44 31 25 99 99. Kia Pet Caminhões de Ônibus, BR 376, quilômetro 188, em frente ao posto Amigão, saída para Marialva. Kia Pet Caminhões de Ônibus. Que é esse choro aí, menino? Me explique enquanto eu imagino o que aconteceu lá fora. Desabafo não tem hora. As lágrimas ajudam a dizer o que a gente tenta esconder. No seu corpo ninguém toca, nem se oferecer pipoca. Então não tenha medo, não tente segurar o choro que só vai te ajudar. Procure alguém especial para te proteger. Com muito amor vão cuidar de você. Não engula o choro, uma campanha de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, SEDECA e Governo do Paraná. Tempo estendido de visitas em UTI não compromete a saúde dos pacientes e reduz a depressão de familiares.
A ampliação do tempo para 12 horas reduziu em 50% a ansiedade e depressão dos familiares e não aumentou o risco maior de infecção dos internados. Vamos às informações. Visitas prolongadas em UTIs trazem mais conforto aos parentes e contribuem para a recuperação dos doentes. A ampliação do tempo para 12 horas reduziu em 50% a ansiedade e depressão dos familiares e não aumentou o risco de infecção aos internados. Os dados são de um estudo realizado pelo Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre. O comportamento dos pacientes foi analisado em 36 unidades de terapia intensiva de hospitais públicos e filantrópicos do Brasil, onde as visitas duraram tempo maior do que as 2 horas convencionais. Em São Paulo, a pesquisa ocorreu no Hospital do Coração e no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Ao todo, foram monitorados 1.685 pacientes e 1.295 familiares. O efeito é parecido com o de um antidepressivo, sem os efeitos adversos, destaca o médico pesquisador Regis Goulart Rosa. Segundo ele, é uma mudança de grande impacto e baixo custo, que só requer uma cadeira para o acompanhante. As UTIs são consideradas ambientes complexos para a convivência, em razão da necessidade de equipamentos e rotinas para cuidar da saúde do paciente. Desde 1950 é difundida a ideia de que a permanência de pessoas não doentes nesses locais aumenta o risco de infecções e causa estresse profissional. O estudo desmentiu o risco de contaminações e minimizou o impacto para o trabalho diante de familiares com um treinamento aos acompanhantes. Bernadette Druzian, Agência Rádio 2 de Notícias. Governo já autorizou o uso de 290 agrotóxicos neste ano. O Greenpeace alerta que o volume de defensivos agrícolas aprovado tem aumentado a cada ano. Entre as substâncias liberadas neste ano, 41% são consideradas extremamente tóxicas e 32% têm seu uso proibido na Europa. Governo libera mais 51 agrotóxicos para serem utilizados na produção agrícola do país. Desse total, 18 são considerados altamente tóxicos pelo Greenpeace. A entidade informa que o número de substâncias que passaram a ser permitidas no Brasil nos primeiros 6 meses de 2019 já chega a 290. De janeiro a julho de 2018 foram 229, ou seja, 21% a menos do que agora. O Greenpeace alerta que o volume de defensivos agrícolas aprovados tem aumentado a cada ano. Entre as substâncias liberadas em 2019, 41% são consideradas extremamente tóxicas e 32% têm seu uso proibido na Europa. Especialistas ouvidos pelo UOL avaliam que a aprovação de novos pesticidas é influenciada pelo projeto de lei 6.299 de 2002, também chamado de PL do veneno. Ainda não aprovado, o projeto tira o poder dos Ministérios da Saúde e do Meio Ambiente nas análises das substâncias e prevê que o Ministério da Agricultura dê a palavra final na liberação dos agrotóxicos. Siga Eichmeier, Agência Rádio 2 de Notícias. Polícia Federal desarticula a quadrilha que fraudava sistema financeiro em Santa Catarina. Ao todo foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José e Joinville. A ação foi batizada de Operação Apagão. A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira uma operação para desarticular crimes contra o sistema financeiro nacional em Santa Catarina. Ao todo, foram cumpridos 6 mandados de busca e apreensão em Florianópolis, São José e Joinville. A ação foi batizada de Operação Apagão. De acordo com as investigações, entre 2013 e 2014, uma quadrilha obteve financiamentos habitacionais junto à Caixa Econômica Federal, apresentando documentos falsos sobre rendimentos. As parcelas não foram pagas, o que gerou dívida cujo valor atual passa dos 26 milhões de reais. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias.
Homem é preso, acusado de gastar com luxos o dinheiro que arrecadou para salvar a vida do filho. O caso comoveu muitas pessoas, já que uma dose do remédio custa R$365 mil. No entanto, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele teria gasto cerca de R$600 mil do dinheiro doado com festas, roupas, correntes e ouro e muita droga. Um homem de 37 anos foi preso acusado de gastar com luxos o dinheiro que arrecadou com campanhas para salvar o filho, portador de doença grave. Matheus Henrique Leroy Alves foi preso na Bahia, mas já está em Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais. Segundo a polícia, ele é pai de um garoto portador de atrofia muscular espinhal e em campanhas na cidade de Conselheiro Lafayette, no interior de Minas, arrecadava dinheiro alegando que seria usado para comprar medicamentos para tratar a doença do menino, que é degenerativa. O caso comoveu muitas pessoas, já que uma dose do remédio custa R$365 mil. No entanto, de acordo com a Polícia Civil de Minas Gerais, ele teria gasto cerca de R$600 mil do dinheiro doado com festas, roupas, correntes de ouro e drogas. A primeira a suspeitar do uso errado do dinheiro foi a mãe do menino. Ela procurou a polícia e disse que o marido, Matheus, estava com um comportamento estranho desde maio e que tinha se afastado da família. A mulher apresentou extratos bancários que comprovavam saídas das contas que guardavam o dinheiro das vaquinhas para o tratamento do filho, e a polícia passou a investigar o caso. Matheus foi preso em um apart-hotel de frente para a praia em Salvador, onde estava morando. Ele vai responder pelos crimes de estelionato e abandono material. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Dublê de Vin Diesel está em coma após acidente durante gravações de Velozes e Furiosos 9. De acordo com a imprensa internacional, Vin Diesel presenciou o acidente e foi visto chorando no set. Susto nas gravações do próximo filme da franquia Velozes e Furiosos. O dublê do ator Vin Diesel está em coma induzido depois de sofrer uma queda de 9 metros durante as filmagens que estão sendo realizadas no Reino Unido. De acordo com o jornal Daily Mail, Joe Watts, que é considerado um profissional experiente com participação em produções como Homem-Aranha e Missão Impossível, caiu depois que o cabo que o sustentava arrebentou. Ele foi prontamente atendido, mas seu estado de saúde inspira cuidados. De acordo com a imprensa internacional, Vin Diesel presenciou o acidente e foi visto chorando no set. Velozes e Furiosos 9 tem estreia prevista para maio de 2020. Os 8 filmes da franquia até hoje já arrecadaram mais de $5 bilhões em todo o mundo. Milena Abreu, Agência Rádio 2 de Notícias. Aposentados ainda não sabem se haverá antecipação do 13º salário desse ano. Em Brasília, ninguém sabe se ele será assinado. E o que se ouve é que o tema, normalmente discutido com sindicatos, por exemplo, ficou para segundo plano. O governo ainda não confirma se vai antecipar o 13º salário de aposentados e pensionistas do INSS. A medida depende de um decreto do presidente Jair Bolsonaro. Em Brasília, ninguém sabe se ele será assinado. E o que se ouve é que o tema, normalmente discutido com os sindicatos, por exemplo, ficou em segundo plano, já que a reforma da Previdência tem sido o foco das atenções. Sem falar que o atual governo não seria tão próximo dos sindicatos. Como deixaram claro líderes do setor ouvidos pelo jornal Agora São Paulo, que disseram que não conseguem informações suficientes junto ao Ministério da Economia. Caso não haja antecipação, a primeira parcela do 13º dos aposentados será paga em novembro. Assim como acontece com qualquer trabalhador, o governo não é obrigado a antecipar, mas tem depositado o dinheiro mais cedo, normalmente em agosto, desde 2006. Em 2015, o adiantamento quase não aconteceu por conta da crise, e a então presidente Dilma assinou o decreto apenas em setembro. Já no ano passado, a antecipação foi anunciada por Michel Temer em 17 de julho. Humberto Ferretti, Agência Rádio 2 de Notícias.
Produtores brasileiros poderão exportar lácteos para a China. Boa notícia! Poderão ser exportados produtos como leite em pó, queijos e até leite condensado. Governo chinês abre o mercado para exportadores de lácteos brasileiros. A China autorizou a entrada dos alimentos com base em uma lista com o nome de 24 indústrias habilitadas para fornecer os produtos. A relação foi encaminhada em abril deste ano pelo Ministério da Agricultura. Poderão ser exportados produtos como leite em pó, queijos e leite condensado. A Associação Viva Lácteos estima que a expectativa do setor é vender 4,5 milhões de dólares em queijos para o mercado chinês. Em 2018, o país asiático importou 108 mil toneladas do produto de outros países. Em nota, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, lembrou que o Brasil produz 600 milhões de toneladas de leite, mas a China importa 800 milhões de toneladas. São 200 toneladas a mais de leite, que na avaliação da ministra representa uma abertura excelente para os exportadores brasileiros. As informações são do G1. Siga Eichmeier, agência Rádio 2 de Notícias. Onix confirma limite de R$ 500 para saques das contas do FGTS. Em entrevista, o ministro disse que a liberação irá injetar cerca de 30 bilhões de reais na economia brasileira nesse ano e mais 10 bilhões de reais no ano que vem. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, afirmou que a medida provisória vai permitir os saques de contas ativas e inativas do Fundo de Garantia e também do PIS/PASEP. Os trabalhadores podem fazer a retirada de agosto deste ano até março de 2020. O limite máximo de saques vai ser de R$ 500 por conta. Onyx garantiu que a medida vai injetar 30 bilhões de reais na economia neste ano e 10 bilhões de reais no ano que vem. Segundo ele, a partir de 2020, os valores podem mudar. O ministro disse ainda que todos os trabalhadores, sem exceção, vão ser autorizados a retirar recursos a partir de agosto. Ele reforçou que é uma medida opcional, para quem achar vantajosa. Existem hoje cerca de 260 milhões de contas ativas e inativas do FGTS. Deste total, cerca de 211 milhões, quase 80% tem saldo de até no máximo R$ 500. A Caixa espera zerar essas contas e reduzir os custos operacionais. As regras para o ano que vem, o governo deve detalhar agora à tarde. Atualmente, o saque do FGTS só é permitido em alguns casos, como de demissão sem justa causa, término do contrato por prazo determinado e compra de moradia própria. O Jornal Página 1 vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, trazendo todas as informações. Tenha um bom dia, grande abraço.